A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo de número 14, que diz: Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Que sequência maravilhosa de perguntas o apóstolo Paulo faz. Nesse verso, nós encontramos 3 perguntas. E eu vou usar como tema da mensagem de hoje 10 perguntas missionárias na Bíblia. É possível que há muito mais do que 10. Na Bíblia toda, nós encontramos 3.254 perguntas. 3.254. É bem possível que existe muito mais pergunta do que apenas 10. Mas eu vou mencionar 10. 3 dessas perguntas missionárias encontramos aqui em Romanos 10, 14. Primeira, como invocarão aquele em que não creram? Como é que as pessoas podem invocar o Senhor se primeiro elas não crerem? Porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles vão invocar se eles primeiro não creram? E aí Paulo faz uma segunda pergunta. E como crerão naquele de que não ouviram? Como é que as pessoas podem crer se elas nem sequer ouviram falar de Jesus? Graças a Deus, no mundo ocidental em que nós vivemos, ouvimos muito de Jesus. Mas há certos lugares, cantos, recantos da África, da Índia, de certos países da Mongólia, que nunca nem sequer ouviram falar dele. Como crerão naquele em que não ouviram? Por isso, isso nos desafia a responder essas perguntas com a obra missionária. Terceira pergunta, ainda em Romanos 10, 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Como é importante a pregação do Evangelho. Por isso Jesus diz: Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Só nesse verso encontramos 3 perguntas missionárias. Mas aí continua no verso 15, outra pergunta. E como pregarão se não forem enviados? Como é importante enviar. Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Nós somos enviados por Cristo. A palavra apóstolo, que foi transliterada do grego, significa enviado. Um verdadeiro apóstolo é o enviado de Deus para as nações. Verso de número 16, encontramos mais uma pergunta. Senhor, quem creu na nossa pregação? É importante também, às vezes, nós perguntarmos isso: Senhor, quem creu na nossa pregação? Estamos pregando, mas quem creu na nossa pregação? Espero que mais pessoas creiam em nossa pregação. E se não estão crendo, que Deus tenha misericórdia deles e de nós que pregamos. Sexta pergunta, Romanos 10, 18. Diz: porventura não ouviram? Essa é uma pergunta séria. Muitas vezes as pessoas não crêem porque não ouviram. Por isso que é importante que elas ouçam falar de Jesus. Romanos 10, 6 tem uma pergunta também. Mas a justiça, que é pela fé, diz: não diga em teu coração, quem subirá ao céu? E aí, entre parênteses, isso é trazer do alto a Cristo. Quem subirá ao céu? Pergunta missionária. Quem é que vai subir ao céu? Nesse caso, é para trazer a Cristo. Verso 7, nós temos a 8ª pergunta. Quem descerá ao abismo?
No caso aqui também é para tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Quem sobe ao céu, quem desce ao abismo, perguntas que nós devemos fazer, não é? E eu quero deixar mais duas perguntas para nós. E agora se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6, naquela grande visão que o profeta teve do trono de Deus, dos serafins que andavam ao redor, cantando ao Senhor, louvando. Temos mais duas perguntas, Isaías 6:8. A quem enviarei? Uma grande pergunta missionária. Quem é que nós vamos enviar? E quem há de ir por nós? Mas duas perguntas para nós meditarmos. 10 perguntas missionárias. Primeira, como invocarão aquele que não crerem? Segundo, como crerão naquele de que não ouviram? Terceira, como ouvirão se não há quem pregue? Quarto, como pregarão se não forem enviados? Quinto, Senhor, quem creu na nossa pregação? Sexto, porventura não ouviram? Sétimo, quem subirá ao céu? Oitavo, quem descerá ao abismo? Nono, a quem enviarei? Décimo, quem há de ir por nós? Amém? Deus te abençoe. Acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. PR Eugênio Piacentini, subscreva.